Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Estamos aqui na rede Boa Nova de rádio, na TV Mundo Maior, com o programa Quem Somos Nós, transmitido aqui nas emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa, que sempre traz os nossos convidados, compartilhando suas histórias, experiências, as suas conquistas e os seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa? Prazer renovado vê-la. Tudo bem? Com os nossos convidados, que hoje é dose dupla, né? Muito legal, até no nome. E você, mais uma vez, vai apresentar nossos convidados para todos. Exatamente, temos uma dupla bem bacana aqui conectada conosco hoje. Vamos começar por ele, que é autodidata, escritor e amante do conhecimento. Comunicador da Rádio Boa Nova e membro da equipe do programa É Hora de Aliança, Paulo Gilberto Pereira da Costa. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, saúdo a todos os participantes com a minha alegria e que nós possamos, durante os minutos em que estivermos aqui, podermos efetuar ricas trocas. E ele também está conosco, é colaborador do Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, atuante na doutrina espírita há 25 anos, conheceu o trabalho da Rádio Boa Nova há 17 anos e é comunicador também aqui da RBN, membro da equipe do programa É Hora de Aliança. Paulo Augusto Ferreira, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Vanessa. Olá, Vanderly. Um grande abraço para o Roberto, a vocês todos, telespectadores. É um prazer estar aqui na companhia de vocês. Essa alegria que já faz parte, né, desse programa, é contagiante também. E eu agradeço a oportunidade, agradeço esse momento de estarmos aqui para nos conhecermos, falarmos um pouquinho de como nós chegamos até aqui e partir para mais uma caminhada junto com vocês, com toda a equipe do programa Quem Somos Nós. É isso mesmo. E a gente sempre conversa, Paulos, perguntando a vocês, como vocês conheceram o Espiritismo? Como que vocês conheceram a Rádio Boa Nova? Podemos começar com o Paulo Gilberto? Eu encontrei a doutrina espírita pelo conhecimento dos livros. Eu não sabia que existia. Eu comecei a ler os livros do Chico Xavier, me encantei. Aí depois eu comecei a ler as obras básicas e me tornei espírita. Aí depois é que eu fui conhecer a existência dos centros espíritas, e já sou espírita já há mais de 45 anos. Tenho um prazer imenso de viver essa experiência, porque ela, até hoje, ela responde a todos os meus anseios íntimos, e eu acabei também me aventurando pela área do conhecimento através da escrita, que foi justamente desse reencontro. Eu acredito que eu já era espírita antes de reencarnar. Só tive que dar uma pequena lembrança para continuar andando. Que bacana. E você, Paulo Augusto? Então, Vanessa e Vanderly, o meu começo no Espiritismo e depois essa trajetória até chegar à RBN e agora aqui com vocês, né? Como padrão, né, cultural, religioso, familiar, minha mãe puxou um pouco pelo lado do catolicismo. Meu pai já frequentava algumas casas espiritualistas, né? Fazendo alguns atendimentos, algumas consultas. E aí a gente fica um pouco dividido nessa questão, né, em termos de formação. Não como criança, né, porque como criança nós somos levados, conduzidos pelos pais, naquele caminho que eles mais associam de que seja o verdadeiro, o correto, o mais positivo, o mais fortalecido em termos de fé, de segurança, né, de proteção. Então, a minha mãe, aí meu pai deixou os critérios da minha mãe me conduziu mais pelo lado do catolicismo. Ok, fomos lá,
fui batizado na igreja católica, fui coroinha da igreja, tudo, mas mesmo assim a gente ficava assim interpretando o que teria algumas questões não muito respondidas, né, por aquele segmento religioso, né? Morte, vida, nascer, para onde vim, da onde vim, o que eu sou, para onde eu vou. Então, não acaba não tendo tantas explicações do que é as nossas origens, né? E um fortalecimento do conceito. E aí eu via, por outro lado, o meu pai também realizando essas atividades, né, essas consultas, trabalhos, né, nessas casas espiritualistas, e achava muito interessante como que surgia aquele fato, como que acontecia todo aquele processo. E por parte da família do meu pai, uma grande parte, todos eles, né, fizeram parte dessa cultura espiritualista também. Aí, mais ou menos uns 25 anos, né, aproximadamente, conheci a minha ex-esposa. A minha ex-esposa, ela já estava fazendo cursos na Aliança Espírita Evangélica, né? Mas, além disso, ela fazia trabalhos fraternos, que isso me chama muito a atenção, eu acho muito relevante essa apresentação, essa disponibilidade que nós podemos fazer em prol ao outro, de poder ajudar, de poder servir, de poder fazer. E ela tinha um grupo de amigos onde, pela manhã, elas faziam o evangelho no lar, em uma comunidade, uma favela ali na Altura Alvim, bairro da Zona Leste de São Paulo. E eu estava namorando ela, eu me interessei pelo trabalho e acabei fazendo todo esse processo. Eu achei muito legal, muito bacana a forma, a maneira pela qual as pessoas recebiam a gente lá, com aquele carinho, aquela emoção, aquela pontualidade, querendo que nós fizéssemos e continuássemos a fazer aquele trabalho nas suas casas, tão humildes, tão simples, mas aberta de tão bom grado e tão bom coração. E eu falei, puxa, que bacana essa religião, né, que traz todo esse processo de estudo, de trabalho, de conhecimento e também de poder servir ao próximo, né? Aí eu falei, bom, eu acho que está na hora de poder começar a conhecer coisas diferentes. Me ingressei nos cursos da Aliança Espírita Evangélica, curso básico, as escolas doutrinárias, e aí comecei a fazer algumas participações também de trabalhos espirituais, nas câmaras de passe, mas o que eu mais gostei mesmo é os trabalhos fraternos e também com as crianças, né, na evangelização infantil, os pequenininhos, o maternal, de 4 a 8 anos, eu achava divino, eu acho muito legal, porque eu gosto dessa coisa de interagir, de brincar, de contar a história, né, de fazer meio que um teatro para que a criança também haja esse interesse, né, das perguntas, o porquê, e a gente começa a jogar as perguntas para as crianças respondem com muita pontualidade, são espíritos que, têm muito tempo de vivência também e que trazem uma resposta muito legal para nós. Então, é um grande aprendizado. E aí eu fiquei apaixonado por esse processo, né, desse conhecimento, né, de ter livros, de ter a mensagem espírita vindo para nós através desses maravilhosos escritores. Estamos com aqui, o nosso companheiro Paulo Gilberto também tem todo um processo bacana, depois eu acho que ele vai contar um pouquinho sobre a história dele também, não é isso? Mas aí, então, eu comecei a juntar livros, esclarecimentos, ensinamentos, a prática e a oportunidade de eu ir para o mundo, em fazer o melhor para todos. Isso aí acabou me renovando, né? E aí, o pessoal, surge a oportunidade de conhecer a Rádio Boa Nova. Eu, na época, também, quando eu estava terminando as escolas de aprendiz do Evangelho, eu fiz um curso paralelo de locução e fui conversar com o diretor-geral da Aliança a possibilidade de conhecer o programa da Aliança Espírita Evangélica na Rádio Boa Nova, que lá fazia bastante sucesso, tudo. Eu falei, puxa vida, será que eu tenho uma oportunidade de pelo menos conhecer a equipe? Oi, parece que travou, deu uma travada aí na internet do Paulo Augusto. Vamos voltar então com o Paulo Gilberto. Você pode contar um pouquinho mais então da sua trajetória com a Rádio Boa Nova? Há quanto tempo o programa está no ar também? Como foi idealizado? E aí depois a gente retorna com o Paulo Augusto, por favor. O programa É Hora de Aliança, ele se chamava anteriormente Encontro Espírita. Inicialmente ele se chamava Encontro Espírita. Ele tem mais de 40 anos de compartilhamento do espaço da Boa Nova. E, através da amizade com o Paulo Augusto, eu fiquei sabendo do programa que era feito. E ele sempre me convidou para participar, mas eu não conseguia ajeitar a minha agenda, nunca dava certo. E eu ouvia o programa pela rádio, tudo, e eu acompanhava, mas eu não, eu tinha desejo de saber como é que eram os bastidores das gravações.
E eu sei que foi, e aí no ano de 2008, aí eu consegui me organizar e fui para a rádio, e aí acabei ficando até o dia de hoje. Foi uma trajetória muito bacana, porque quando eu cheguei ali, o programa de rádio era tudo pautado, né? As pessoas só liam o que estava escrito. Elas não tinham tudo já esquematizado, sem nada além. E aí eu comecei a conversar com o Paulo Augusto, nós fomos trocando ideias, aí nós fomos fazendo algumas introduções, e até que nós chegamos com a proposta de estudar a série A Vida no Mundo Espiritual do Chico Xavier, que começa com o Nosso Lar e termina com A Vida Continua. E aí nós, então, estudamos essa série até o livro Ação e Reação. E para nós está sendo uma experiência muito enriquecedora também. Para mim, está respondendo bastante aos meus anseios de evolução. Ô Paulo e Paulo Gilberto, continuando a nossa conversa sobre o programa, é hora de aliança. Aliás, é um nome muito sugestivo, eu acho muito bonito. Como que vocês organizam? Vocês fizeram essa sequência dos livros do Chico Xavier, e atualmente como está, assim? Como vocês escolhem os conteúdos? Como vocês organizam o material? Caiu um pouquinho a minha conexão, mas estou de volta, né? Tava falando muito, então a espiritualidade falar corta um pouco, deixa os outros falarem, isso é muito importante. Vanderlei, Vanderlei, então, eu e o Paulo Gilberto, a gente tem uma sintonia muito legal, né, em termos de conexão de ideias, interação com materiais para estudo, né? A proposta que nós estamos hoje, atualmente realizando no nosso programa, e inclusive estamos quase já terminando, é o estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Vanderlei. É uma obra do nosso companheiro Manuel Filomeno de Miranda, com a colaboração também do nosso companheiro espírito, né, e do nosso companheiro encarnado, claro, né, o Divaldo Franco. Ele traz um conteúdo muito gostoso, muito bom, sobre informações relevantes do que foi o Covid, a época do Covid e como está sendo o pós-pandemia também. Então, quando nós estávamos lá na sequência da Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, nós achamos até pontualmente interessante fazer esse breakzinho, porque já estava ali em 2019, quando foi no comecinho de 2019, mais ou menos a meados ali, em junho, julho de 2019, quando começou a vir essas interações, né, e de que esse livro seria muito interessante para poder também estar acalmando, tranquilizando, estudando, esclarecendo não só nós, como os nossos rádios ouvintes, sobre todo o processo da pandemia, que é uma verdadeira transformação da humanidade, né, olhado pelo nível espiritual. Paulo Augusto, deixa eu só cortar um pouquinho. Fala de novo o nome desse livro, porque eu não entendi, eu achei interessante, não entendi o nome do livro. No Rumo do Mundo de Regeneração. Tá. Vou anotar. Espírito de Manuel Filomeno, do escritor Divaldo Franco. Sim. No Rumo do Mundo de Regeneração. E essa conversa que nós tivemos, eu e o Paulo Gilberto, achamos muito interessante, era audacioso, né, porque ia falar de um processo de transformação da humanidade dentro, né, embalado de toda essa pandemia, esse vírus que no começo causou muito, muito medo, e aí esse livro, essa literatura traz para nós, e também para todos aqueles que nos acompanham, um esclarecimento muito pontual, né, da nossa credibilidade, da nossa fé, da nossa confiança, dessa transformação necessária para a humanidade. E essas ideias vêm e surgem através dessa conversa que eu e o Paulo Gilberto nós temos, né? Tanto é que do próximo passo para nossos projetos é de nós estarmos realizando estudos de temas sugeridos pelos ouvintes. Né? Existe muito tema, depois do Paulo Gilberto pode também colocar algumas informações, temas muito ainda menos esclarecido não, mas assim, com muitas dúvidas, né, do público
em geral. Por exemplo, o desencarne, a morte, como é feita, como se dá nos dois planos, como fica o espírito, ele está em evolução, ele tem o conhecimento, ele sabe o que está acontecendo. Então, todos esses temas que nós estamos solicitando aos nossos amigos ouvintes, estão sugerindo várias ideias, vários temas para poder conversarmos, estudarmos e conversarmos, vai ser muito valioso para que nós, tanto eu e o Paulo Gilberto, e toda a nossa gama de rádio ouvintes, possamos o quê? Aprender ainda mais e poder evoluir e nos preparar para todos esses processos que são comuns em nossas vidas. Muito bom, nós vamos continuar falando aqui com os nossos convidados, os dois Paulos de hoje, estão falando um pouquinho sobre o tema do Quem Somos Nós aqui, que você está na companhia acompanhando, né? O nosso tema é Hora de Aliança, e claro, vamos deixar um convite para você que está na sintonia e ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, para você se associar, fazer parte aqui da nossa rede de amigos que compartilha o bem. Vamos juntos, né, manter a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior no ar. O nosso telefone é 0800 12 018 38. Ligue, fale com os colaboradores, tire suas dúvidas e se torne um sócio você também. Está aí na tela o número 0800 12 018 38. E se você preferir, nós também temos o nosso site para você acessar e lá tem as informações, pode se tornar um sócio também, você vai saber os seus benefícios, tudo muito bacana, né? feal.colabore.org é o site. Acesse e venha conosco juntos levar a FEAL cada vez mais distante, as emissoras aqui, TV, né, rádio, da Fundação Espírita André Luiz. Gratidão a todos os sócios que colaboram com o nosso trabalho. Muito bom ter vocês aqui conosco sempre. Qual que é a casa espírita que você frequenta, Paulo Gilberto? Conta para nós também onde ela está localizada, quais as atividades, né, que ela realiza. Conta para o nosso ouvinte. Olha, atualmente eu estou sem frequentar centro espírita. Eu estou desligado, por enquanto, desse processo de participação das espíritas. Nesse momento, eu não estou ativo nesse processo. E o Paulo Augusto? As atividades do Centro Espírita Fraternidade de Ipiranga, Zona Sul aqui, leste e sul de São Paulo, elas voltaram, né? Agora, comecinho do mês de julho, finalzinho de junho, comecinho de julho, né? Como eu faço parte da educação infantil, as crianças estão voltando, estão devagarzinho lá. E essa casa fica na rua Jorge Moreira, número 115, aqui no bairro de Ipiranga, é a casa onde eu frequento em termos de trabalhos práticos, né? Então, ainda não voltei. Estou me programando para voltar agora no mês de janeiro ou fevereiro de 2023. E eu também participo do grupo de médiuns de Amor Sem Fronteira, um grupo de médiuns que se reúnem, né, toda semana, de segunda, terças e quintas-feiras, onde nós fazemos estudos e livros doutrinários e a prática também de trabalhos espirituais. Gostaríamos de saber também, passando para os nossos seguidores, qual o dia e horário do programa de vocês na Rede Boa Nova de Rádio? É aos domingos. Ele começa normalmente às 16h50 e vai até às 17h35, ou até às 17h40, dependendo do horário que começa. Tem a reprise às sextas-feiras, às 18 horas. Então, são essas duas grades, e quem quiser nos acompanhar pode ter essa disponibilidade, ou de domingo, das 16 até as 16h55, ou de sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Boa Nova. Perfeito, perfeito. E também, Sim? eu também fico muito feliz, né, por poder estar também podendo participar dessa transição que vai ter para o EFM, que vai passar para a FM, né? Então é muito bom ter participado de toda essa história anterior, quando nós íamos até lá em Picanço, em Guarulhos e tudo, e hoje nós fomos até também nos estúdios gravar. Hoje a gente está aprendendo a gravar em casa, então toda essa transição, a gente poder participar, eu acredito que é muito enriquecedor para quem vive esse processo
E, principalmente, eu interpreto que, se não fosse a pandemia, provavelmente nós não teríamos esse avanço na utilização da tecnologia para uma comunicação da mensagem espírita para o mundo, e não apenas para um universo restrito. Nossa, que legal, que mensagem bacana, que bom! Vem toda, né, Vanessa? Vem toda uma experiência, né? De quantos anos? Há quantos anos tem esse programa, Paulo Gilberto? É 40, olha, né? ele tem 40 anos. Ele já foi realizado Então, por diversas equipes. certo. E hoje é uma equipe ou são só os dois Paulos que fazem? Olha, não, nós formamos uma bela equipe. Ah, Onde que Jesus fala que onde estiverem reunidos dois ou mais é uma equipe. E além do certo. mais também tem os orientadores espirituais que nos oferecem toda uma estrutura, porque nós não atuamos sozinhos também. É Nós temos esse verdade. respaldo, né? Se a TV é mundo maior, nós também estamos conectados com o mundo maior também, né? Então, Ah, é um trabalho em equipe. Legal. Nós sempre abrimos oportunidade para muitas pessoas participarem, mas as pessoas elas têm muito mais curiosidade do que comprometimento. É. Elas apenas querem saber, mas elas não querem se disponibilizar a estarem vivendo esse processo nas suas vidas. Então, aí restamos nós dois da equipe. Mas se vocês quiserem se juntar a nós, sejam bem-vindas. Serão bem-vindas. opa, Talentos se somam. Maravilhoso! obrigada. Olha, aqui no Quem Somos Nós, eu e a senhora Vanderly, mas a gente tem uma equipe que está dizendo que só falta 2 minutos. Então, por isso, nós queremos aí, Paulo Augusto, que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes e mais uma vez o dia e horário do programa. Somos muito gratos, né, mais uma vez pelo convite, eu agradeço de coração, gratidão eterna sempre. O nosso programa vai ao ar aos domingos, das mais ou menos 17 horas até as 18, 18h40 e 45, e a sua reprise é às sextas-feiras, às 18 horas. Né? Fica aqui o meu carinho, minha gratidão, e precisando, podem contar conosco também. Muito obrigado. Agora, o seu recado, Paulo Gilberto. Olha, o meu recado, ele é bem voltado assim. A transição planetária é um processo natural. Ela está dentro da justiça, da misericórdia e da lei do progresso. E o Espiritismo, ele disponibiliza para aquelas consciências que assim o desejarem, um ferramental excelente para fazer uma travessia segura nesse período, através da estabilidade mental, emocional, espiritual, psicológica, energética e vibratória. E se a gente aproveitar todo esse material que o diálogo de Allan Kardec com os espíritos nos trouxeram, nós, com certeza, obteremos o sucesso do autoencontro, do autoconhecimento e da autodescoberta. Então, compartilhe esse conteúdo com aqueles que assim também o desejarem. Que lindo! Dessa forma, nós vamos encerrando Quem Somos Nós de hoje. Muito obrigada a vocês dois por terem participado aqui conosco. Parabéns pelo trabalho, sucesso para vocês. E nós vamos, assim, agradecendo também o Jefferson lá na técnica, a Bruna, a Thaís na produção e toda a equipe aqui da FEAL. Estamos de volta no próximo Quem Somos Nós. Eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Até lá! Até lá, junto com os nossos convidados também. Um grande abraço. Você acompanhou Quem Somos Nós?